Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, uma videoaula falando um pouquinho sobre o ciclo humano vital. E a aula de hoje é falando um pouquinho sobre o sistema esquelético. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia desse sistema, tá? Nós já temos alguns vídeos disponíveis no YouTube, inclusive já passei o link para vocês, né? Uma revisão sobre o nosso sistema esquelético e falando um pouquinho sobre os principais ossos da cabeça, né? E também sobre os principais ossos dos membros superiores e dos membros inferiores. Então vamos lá. Uma pequena introdução aqui sobre o nosso sistema esquelético. É importante sabermos, antes de iniciarmos, uma diferença entre anatomia e fisiologia. Nós já tivemos, professor, nós já falamos um pouquinho sobre anatomia, é isso. E anatomia é isso. A anatomia é o estudo da estrutura do nosso corpo, tá? E a fisiologia é o que nós vamos rebuscar mais nessa disciplina de ciclo humano vital. É falar um pouquinho sobre o funcionamento de cada sistema, como de fato cada um sistema desse nosso corpo ele funciona e quais são as suas funções principais para o nosso corpo e para o nosso organismo. O nosso corpo ele está organizado da seguinte forma: somos compostos por uma célula, que a partir, quando a gente volta lá para a ciência, ensino fundamental e médio, aqueles processos de divisão, mitose, né, meiose, então ela vai se dividindo, então o conjunto de célula ela vai formando um tecido, o conjunto de tecido ele vai dando origem a um órgão, e o conjunto desses órgãos forma o sistema do nosso corpo. Sistema esquelético, digestório, respiratório, circulatório e assim sucessivamente. O nosso sistema esquelético ele é um conjunto de ossos e cartilagem que juntamente vai formar o arcabouço do corpo humano, né? Então, junto um osso e outro juntamente com cartilagens, né, unidos entre si, ele vai formar o nosso arcabouço humano. E ele é recoberto por um tipo de tecido que nós chamamos de tecido conjuntivo. Bom, os ossos são considerados esbranquiçados, bom? E nós temos como principais estruturas, aqui no nosso tecido ósseo, uma parte que é o osso esponjoso, fica um pouquinho mais nessa parte da epífise, né? Nessa parte mais alta dos ossos longos. Nessa parte da diáfise, que é o chamado corpo do osso, nós temos os conjuntos de vasos. Professor, quer dizer que o osso tem vaso? É isso mesmo, né? O osso tem vaso. Vasos para quê? Para levar oxigênio, levar nutrientes para este osso, para esse tecido ósseo, para que ele possa começar o seu processo de desenvolvimento. Bom? E aí nós temos a medula amarela, que vai formar essas linhas aí de nutrientes, e nós temos aqui uma outra camadinha que reveste todo o osso, que é chamada de periósteo. E mais abaixo nós temos o que a gente chama de cartilagem. No caso desse osso, nós estamos vendo aqui o fêmur. Lá nos epicôndios e nos cônios nós vemos uma cartilagem articular que vai se unir aos ossos de um outro membro, que é o membro inferior, que é a tíbia, né, para dar origem aos ossos coxo e perna. Tá bom? Então os ossos são formados da seguinte forma. Quais são as funções do nosso sistema esquelético? A primeira, proteção. Proteção de quê? De órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais do nosso corpo? O cérebro, o coração, o pulmão, bom? O nosso rim. Então aqui nós temos aqui, nessa imagem, mostrando para vocês alguns órgãos vitais que são protegidos pelo nosso sistema esquelético. Pulmão, coração são protegidos aí pelos ossos da nossa caixa torácica, juntamente com o rim, das nossas costelas flutuantes. Bom? E aí nós temos o cérebro, que eles são protegidos pelos ossos do crânio e face. Bom? Nós temos também como outra função no nosso sistema esquelético sustentação e conformação do nosso corpo. Então o nosso sistema é quem vai dar a nossa conformação e também sustentar o nosso peso, o nosso corpo, a partir das nossas vértebras. Vértebras lombares, essas são as que mais suportam peso, tá bom? Além disso, nós também temos como principal função dele locais de armazenamento de minerais. Coloquei aqui como principais exemplos cálcio e potássio, que são os minerais responsáveis pela formação do nosso tecido ósseo. Aqui nós temos uma divisão do sistema esquelético, dividido em duas formas. Um que é o esqueleto axial e outro que é o esqueleto apendicular.
E aí, professor, o que é o esqueleto axial, o que é o esqueleto apendicular? Beleza, boa pergunta. Esqueleto axial, como mostra aqui nessa imagem aqui em vermelho, é aqueles ossos que são considerados fixos e que ficam ali localizados na linha mediana, né? Nessa parte mais central do nosso corpo. São ossos que têm pouco ou nenhum movimento, tá bom? Então, são limites restritos. Quando eu falo esqueleto apendicular, estou me referindo àqueles ossos que já vêm ossos pendurados, né? Apendicular vem de pendurados, apêndice, tá bom? Então são ossos pendurados. Então nós temos os ossos na nossa cintura escapular, aí nós temos, né, a clavícula, nós temos os ossos dos membros inferiores, como no caso aqui nós temos o húmero, que faz parte do braço, rádio, ulnar, que faz parte do antebraço. Nós também temos os ossos das pernas, coxa, perna e pés, né, que estão pendurados. Então, esses nós temos o fêmur, a tíbia, a fíbula. Então, são ossos do esqueleto apendicular, tá bom? Então, vou falar aqui rapidamente dos ossos da cabeça. Já coloquei um vídeo explicando também para vocês, né? Então, para relembrar aqui, nós temos aqui a cabeça. Ela é dividida em duas partes. Uma neurocrânio, vai formar esse teto, tá bom? E a face. Vocês imaginam o quarto de vocês, as quatro paredes com o teto, formam os ossos do neurocrânio. E a porta, por onde você entra, linha de frente, vai formar a nossa face. Tá bom? Então lá tem todas aquelas estruturas que são os ossos da nossa face. E esses ossos são responsáveis por proteger o nosso encéfalo. Tá bom? Então, ossos da cabeça, nós temos como principais ossos do neurocrânio frontal. Frontal, vocês lembram de frente. Lembra de festa, para o ingresso front, vai lá para frente, né, para curtir o show. Lá na frente, frente, frontal. Bom, nossa famosa teste em uma linguagem formal. Em termos técnicos, frontal. Então, frontal, formando o teto da cabeça, o teto do quarto da gente, nós temos dois ossos pares que é chamados de parietais. Tá bom? Então, são dois ossos que vão formar o teto da nossa cabeça. Na parte posterior, também chamada a parte final da nossa cabeça, nós temos o occipital. Tá bom? É aquela estruturazinha que vai proteger ali o nosso segundo cérebro, também falado, chamado, né? Responsável por proteger aí o nosso equilíbrio. E nele também, diretamente nele, central à nossa cabeça, passa um nervozinho, que é o nervozinho óptico, né? Às vezes quando a gente baixa com a cabeça, principalmente nessa parte, nossa visão ela vai ficando mais turva, mais embaçada, ou até mesmo mais escura, por conta que nele passa esse nervo central, tá bom? Fechando aqui a nossa conta, nós temos lateral, a nossa cabeça, dois ossos que são pares, que é chamado de têmporos, então também chamado de temporal, são os ossos que vão formar o nosso aparelho auditivo. E finalizando, fechando a parte do neurocrânio, nós temos dois ossos ímpares, essa partezinha já próxima da nossa órbita, nós temos esfenoide e um pouquinho mais interno, etimoide, tá bom? Ele que vai fechar essa estruturazinha para dar início aos ossos da nossa face, juntamente com os ossos do neurocrânio. Eu acho que vocês já ouviram falar em bebê, né? Na questão de síndrome do bebê sacudido. Ah, o que é isso aí, professor? Então, é uma lesão causada no cérebro de recém-nascidos, principalmente. Por que isso acontece? Como eu estou falando, nós estamos falando da fisiologia do sistema, né? Então, os nossos ossos, quando nascemos, alguns deles ainda não estão estruturados e nem fixados uns aos outros. Alguns ossos precisam-se de tempo para que, de acordo com esse tempo, eles se unam entre si para fixar e garantir aí a nossa proteção. Nessa imagem vocês veem uma abertura, né, nessa região da estrutura lambdoide e também sagital, que fica aqui nessa parte frontal, parietal e occipital do nosso osso do crânio. O que é essa abertura? Acredito que vocês já viram um afundamento, né, um abalamento assim, na cabecinha dos seus bebês. O que acontece ali? É porque esses ossos ainda não estão fixados. Então, quando você fica jogando, chacoalhando o bebê para cima, o cérebro está ali solto. E ali vai causando lesões, principalmente nessas estruturas e no cérebro. E aí nós temos uma doença, né, que é chamada de síndrome do bebê sacudido, por conta que na nossa fisiologia humana, no nosso sistema esquelético, eles ainda não estão completamente formados.
Os ossos da face também já tem um vídeo postado no YouTube, já passei o link. Nós temos aqui ossos pares, ossos lacrimais, que são responsáveis aí por garantir a nossa estrutura da nossa aorta. Nós temos o zigomático, que é esse ossozinho palpável, né? Fica próximo à nossa bochecha. Nós temos o maxila, são ossos pares, tá bom? Ele é dividido ao meio. Mandíbula é um osso ímpar. Aí nós também temos as conchas nasais inferiores. Nós temos o osso vômer, que juntamente com o osso nasal vai formar o nosso septo nasal e vai dividir as nossas duas narinas, essas que são responsáveis por participar do processo de inspiração e expiração lá no nosso sistema respiratório, que nós vamos ver mais na frente. E, por fim, nós temos o que a gente chama de ossos palatinos. São esses ossozinhos aqui, pessoal, que ficam lá no céu da boca. Se você passar a língua no céu da tua boca, no teto da tua boca, tu vai perceber uma ondulaçãozinha. Passa aí na língua de vocês que vocês vão perceber uma ondulação. O que é isso aí? É o que a gente chama de palato duro, tá bom? Isso aqui, ó, nessa imagem, para melhor representar para vocês. Quando vocês passam a língua, vocês estão passando a língua no palato duro. É uma estrutura que vai dividir o nosso sistema respiratório e o nosso sistema digestório, né? Peraí, professor, vamos falar numa outra linguagem porque eu ainda estou aprendendo. Sistema respiratório é aqui, ó. Essa estruturazinha que nós temos no nariz, por onde o ar vai passar, depois vai ter que descer para ir até os pulmões, para fazer a oxigenação e sofrer a hematose. No sistema digestório, é por onde passa os alimentos e também que deve passar aquele ar pobre em oxigênio, né? Rico em gás carbônico, no momento da nossa expiração. Nós temos mania de respirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz, né? Correto é inspirar, puxar o ar pelo nariz e depois soltar ele pela boca. Por quê? Porque só vem gás carbônico. Se você jogar gás carbônico no teu nariz, quando você inspirar novamente, você também está levando oxigênio mais gás carbônico lá para dentro do teu pulmão. E pessoas idosas com comorbidades, ou seja, doenças, isso não é legal, porque o organismo dela ainda já está fragilizado, então ele não suporta, então ela vai ter muita dispneia, muita dificuldade de respirar. Por quê? Porque vai oxigênio e também vai gás carbônico para dentro do seu pulmão. Então essa parte aqui da nossa cavidade oral, que é a nossa boca, é responsável pelo nosso sistema digestório e ele está dividido por esse palato duro que nós chamamos. Ei, professor, e o palato mole? É isso aqui, ó, essa estruturazinha aqui. Para que serve o palato mole, pessoal? Quando nós ingerimos um alimento, algum líquido, quando ele passa aqui, que chega na parte da nossa garganta que nós falamos, né? Essa parte inferior, esse palato mole ele sobe e veda essa passagemzinha aqui, ó, impedindo que os alimentos eles adentrem nas vias aéreas superiores, né? Fazendo parte do sistema respiratório. Então ele deve descer. Faça o teste, eu acredito que muitos de vocês já fizeram o teste de se alimentar erguendo, né, elevando a cabeça. O que acontece? Quando você eleva, isso aqui baixa, né, e deixa exposto essa parte aqui, ó. Então quando nos alimentamos, nós temos aqui aquela saída de alimentos também pelo nariz, porque o alimento ele acaba voltando, porque o palato mole não consegue fechar essa passagem das vias aéreas. Tem gente que diz que nunca foi corno, né? Foi sim, nós já nascemos corno. E não é só uma vez não, é 4 cornos, amigo, nós temos. Nesse ossinho que também é palpável, na nossa traqueiazinha, vocês vão perceber aí um ossinho que nós chamamos de osso iode. E esse osso iode, ele tem 2 cornos. Um corno maior e um corno menor. Então nós temos 2 pares de chifre, né? Ou seja, 4 chifres ao mesmo tempo. Se você pegar teu dedozinho e palpar aí o corno de vocês aí, pode palpar, tá bom? É só basta você pegar um dedozinho indicador e palpar que você vai sentir, pessoal, essas estruturazinhas aqui que eu vou mostrar nessa outra imagem aqui, ó, mostrando os cornos, né, os cornos maior e o corno menor. Então aí, essa ideia de dizer que você nunca foi corno na vida, você está mentindo, tá bom? Então aqui nós temos o corno maior e o corno menor. São estruturas do osso iode que são envolvidos pelas as musculaturas do nosso pescoço, envolvido na traqueia, tá bom? É um osso que participa do nosso processo de deglutição dos nossos alimentos. Aí nós temos aqui no nosso aparelho auditivo 3 ossozinhos, né, que eles são pares, dá um total de 6 ossos. Bigorna, martelo e estribo. O estribo hoje é considerado o menor osso do corpo humano e todos eles são responsáveis por garantir aí, né, ou melhor dizendo, por armazenar o som, as vibrações que vêm do meio e levar até os nossos cílios e depois até o nosso cérebro para que ele possa ser armazenado e interpretado por nós.
Parte central da nossa caixa torácica, nós temos um ossinho que nós chamamos externo. Esse externo ele vai se articular com as costelas e as nossas clavículas e formar toda a nossa estrutura da nossa caixa torácica, dividido em 3 partes. Manúbrio, chamado manúbrio do externo, com a nossa susura jugular, que para a enfermagem é importante. Para pacientes que estão desmaiados, nós fazemos uma introdução jugular, né, para acordar o paciente. E nós temos a cisura articular, que é importante para a galera da radiologia, nos exames radiográficos. Tem muitas pessoas que fraturam ou têm luxação dessas partes, tá bom? Nós temos o corpo do estéreo e o processo tifoide, que é um processozinho que vai nos auxiliar na ausculta cardíaca do paciente. E aqui, para finalizar essa outra parte, porque as outras partes dos membros superiores e inferiores já está no nosso vídeo, caixa torácica. Então é envolvida pelo externo, costela e coluna vertebral. Nós temos aqui 12 pares de costelas, sendo elas 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Tá bom, pessoal? O que acontece aqui? O que são costelas verdadeiras, falsas e flutuantes? As verdadeiras são aquelas costelas que se ligam diretamente ao externo, as falsas são aquelas que se ligam de forma indireta a cartilagens, forma que vocês estão vendo aqui na imagem, e as flutuantes porque elas não se ligam a nada. São aquelas costelas que são retiradas pelas atrizes e muitas mulheres para ficar com a cinturinha fina. Só que muitas delas têm uma mobilidade física prejudicada. Por quê? Porque essas costelas elas também fazem parte da nossa estabilidade, conformação, sustentação do nosso corpo. Quando retiramos alguma dessas costelas, nós perdemos um pouquinho das nossas estabilidade, tá bom? E aqui eu vou passar aqui para a parte aqui da coluna, muito facilzinho, cada um nomezinho dessas vértebras é de acordo com a sua região. Então nós temos vértebras cervicais, são 7, C1, C2, C3 até a C7. Nós temos as vértebras torácicas, T1, T2, T3 até a T12, né, que são 12 vértebras torácicas. Nós temos 5 lombares, são as que mais sustentam o nosso corpo. E por fim nós temos um saco e um cóccix, que é aquela parte assim, que se você colocar o dedo lá no teu anozinho, você vai conseguir sentir, né? É o famoso cofrinho, tá bom? Então aqui nós finalizamos essa parte introdutória ao nosso sistema esquelético, a parte dos membros superiores e inferiores, né? Osso do nosso braço, tem braço, mão, coxa, perna e pés, já está disponível no vídeo do YouTube. Então até o próximo vídeo, pessoal.